Olá, tudo bem, pessoal? Muito boa tarde, eu me chamo André e nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês a respeito de como é viver em Curitiba, quais são as minhas experiências vivendo aqui, se ainda vale a pena escolher a capital paranaense para morar, quais são os prós e os contras, como que está o mercado de trabalho, segurança pública, custo de vida. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar um pouquinho de cada item para você que está pensando em mudar de vida, em trocar de cidade, ou para investir, ou seja, para fazer turismo. Então fica aqui comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre viver em Curitiba em outubro de 2024. Eu me mudei em 2016 e na época eu estava em busca de qualidade de vida, boas oportunidades de trabalho, segurança, vida cultural, enfim. Então eu vou passar um pouco por cada um desses itens para que vocês entendam a minha escolha e se 8 anos depois eu me arrependo, se eu pretendo continuar e se vale a pena vir. E começando sobre trabalho, né? Porque o que nos mantém no dia a dia é o nosso trabalho. E Curitiba, ela é sede de grandes empresas nacionais e multinacionais que estão instaladas aqui, como Positivo, Boticário, Volvo, Renault. Então é uma cidade que tem um setor industrial muito forte, setor de comércios, serviços, setor de turismo também é muito forte. É uma cidade que não é difícil de arrumar emprego se você tem uma boa formação. O índice de desemprego, a taxa divulgada pelo IBGE do segundo trimestre de 2024 é de uma taxa de desemprego de 6,8%. Aqui no Paraná ela é mais baixa, ela está girando em torno de 4,4%. Então é uma cidade que é relativamente mais fácil para você arrumar emprego. E a maioria das pessoas que vem para cá vem pensando nisso porque sabe que aqui tem uma economia muito dinâmica, muito forte. O setor de comércios é muito forte, uma cidade tem muitos shoppings, comércio de rua é muito forte. Então tem outras empresas como a Electrolux, Ebanks, Madeira, enfim, para você que é do setor de pagamentos, TI, enfim. Talvez você não vai encontrar você não vai encontrar tantas opções como numa grande metrópole como São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas tem boas empresas para você trabalhar, com certeza, e eu tive a oportunidade de passar em empresas incríveis por aqui. Quando eu cheguei aqui em 2016, eu trabalhei como Uber, depois eu entrei para aviação, onde eu trabalhei quase 5 anos, também passei pelo setor de hotelaria algum tempo, e mais recentemente pelo setor de pagamentos. Então é uma cidade que me abriu muitas portas. Eu sou formado em gestão de marketing, um curso de tecnólogo, mas que me abriu muitas portas, independente de ser tecnólogo ou bacharel. Eu consegui emprego fácil, foram pouquíssimos os períodos em que eu fiquei desempregado e foram períodos bem curtos. Então se você tem uma boa formação, com certeza você vai conseguir um bom trabalho por aqui. Agora, falando sobre moradia, o preço do metro quadrado em Curitiba está entre as capitais que mais apresentaram valorização acumulada nos imóveis nos últimos 12 meses. O aumento foi de 17,94% e a valorização só no mês de setembro foi de 0,94%. Esses são dados do índice FIPZAP. E os bairros que representam o maior valor desse índice são o Centro Cívico, onde o metro quadrado está em torno de R$ 45 o metro, Água Verde 44, Bigorrilho 41, Centro 41. É uma cidade que eu tenho percebido que concentra muitos lançamentos, mas eles estão muito focados ou em imóveis de alto padrão, são muitos empreendimentos, ou em imóveis que tem esse estilo de Airbnb. Só no centro mesmo, acho que tem mais de 20 prédios e a grande maioria são com esse perfil para você alugar, para investir, para fazer Airbnb, enfim, onde os serviços são todos sob demanda, os apartamentos são pequenos. A maioria não tem nem área de serviço, por exemplo, é tudo sobre demanda. Se precisa de lavar uma roupa, você tem que comprar uma ficha, usar a lavanderia coletiva para poder lavar. Dá para viver num lugar assim? Dá. Eu não gosto, mas dá para viver. E agora falando sobre os valores em média. Em média ali, um apartamento pequeno com um quarto para viver uma ou duas pessoas no máximo, está em torno de R$ 1.500. Você não vai achar algo por muito menos disso. Quando eu mudei para cá antes da pandemia era bem mais barato, eu cheguei a morar no Centro Cívico, próximo do Shopping Miller, num apartamento legal de um quarto, era R$ 800. Hoje ele já está custando R$ 1.200, R$ 1.300 só o aluguel.
Então já venha com isso em mente. Se você vai morar sozinho, é no mínimo uns R$ 1.500 para você achar um imóvel ok. Mesmo nos bairros mais distantes, os valores não estão baixos, você vai pagar ali 2, 3 mil tranquilamente para um apartamento de 2 quartos, então tem que pensar bastante nisso. No centro, os imóveis eles são mais antigos, eu moro num apartamento que é um pouco mais antigo e o meu valor de aluguel tá em torno disso, em torno de R$ 1.400. Para você conseguir locar um imóvel é bem burocrático, a maior parte das imobiliárias não aceita fiador de fora, então no meu caso, por exemplo, eu tive que fazer um seguro-fiança que gira em torno de 8 a 15% ali do valor da locação de taxa todos os meses, então já tem que contar com isso. As imobiliárias também oferecem uma outra opção de caução, ou você pode pegar uma garantia que eles chamam de crédito pago, que se eu não me engano é pago com um cartão de crédito, mas não deixa de ser um valor a mais que você vai ter que gastar todos os meses. E falando sobre caução, é bem difícil achar lugar que aceita caução. A maior parte eles pedem garantias como seguro-fiança e o crédito pago mesmo. E você também tem que colocar nessa conta alguns outros gastos como IPTU, fundo de conservação do imóvel, seguro de incêndio, enfim, tudo isso incide também no valor da locação mensal, então tem que contar com esses valores. Aí falando um pouco sobre transporte público, a cidade ela possui um sistema de transporte que foi modelo de implantação em diversas cidades pelo mundo, mas que hoje ele encontra-se um pouquinho saturado já, um pouquinho não, tá bem saturado. Superlotação em horários de pico, os tubos, os pontos de ônibus aqui, eles são chamados de tubo, eles são quentes, não dão conta da demanda nos horários de pico, os ônibus não possuem ar-condicionado, se eu não me engano é 0% da frota, nem nada possui ar-condicionado, então na época de calor você passa calor. O valor da tarifa é bem alto, é de R$ 6, enquanto o valor médio nas outras capitais está em torno de R$ 4,50. Há estudos para implantação de linhas de VLT, mas que por enquanto estão só em promessas. Enfim, então se você comparar aí com outras cidades, o transporte aqui funciona muito melhor. É que depois que você muda para cá e vai passando o tempo, você vai ficando mais exigente e quer sempre melhor e mais. Mas é claro que todo mundo que vem me visitar aqui, quando chega e anda de ônibus, fala, cara, que transporte legal. É bom, para a média nacional é bom, mas eu não sei se ele não acompanha a qualidade que a cidade oferece. Enfim, é uma cidade muito inovadora e então acho que eles meio que pararam no tempo nesse quesito. Também não existe um sistema de integração temporal utilizando o cartão transporte como na boa parte das capitais do Brasil existem, que você desce de um ônibus e passa o cartão em outro dentro de um X período de tempo e você não paga a passagem novamente. Isso não tem, embora você consiga andar a cidade inteira com uma passagem, são muitos terminais espalhados, não existe essa integração na região mais central. Então você tem que ir fazendo conexões pelos terminais que ficam nos bairros. Então quando você está pegando uma linha para o centro, ali dificilmente você vai encontrar uma maneira de fazer uma conexão com outra linha sem ter que pagar novamente a passagem, a não ser no caso de um tubo que existe em frente ao shopping estação, onde param duas linhas no mesmo tubo, ali você consegue trocar. A gente nem percebe algumas coisas que aqui tem no transporte público, mas que quem vem de fora às vezes fica, nossa, que legal isso, tipo, os ônibus, por exemplo, eles anunciam a próxima parada, então você sabe qual que é a próxima parada, qual que é a porta que você tem que embarcar, desembarcar. Eu tenho um colega meu que veio de Campo Grande, ele falou, meu Deus, que legal isso, porque acho que lugar nenhum tem, isso parece metrô, é meio semelhante ao metrô mesmo, todas as paradas ele anuncia, principalmente nesses ônibus biarticulados que passam pelas canaletas, então fica um pouco mais rápido você se locomover pela cidade, porque tem essas linhas que passam por canaletas exclusivas, que não pegam trânsito, então é só ônibus ali, e ele vai parar em todo ponto, como se fosse um metrô mesmo. Um dos fatores que pesou muito na minha escolha foi a vida cultural da cidade. É uma cidade que possui muitos festivais, exposições, shows. Os principais shows nacionais e internacionais passam por aqui.
Muitas dessas atividades são gratuitas. É uma cidade que respira cultura mesmo. Tem muitas companhias de teatro, muitas apresentações de dança. Existe o festival de teatro, que é muito importante e tem uma programação ali de quase um mês inteiro com peças incríveis, as melhores peças, enfim, passam por aqui. Tem o Festival Curitiba todo mês de maio, que é um festival que traz todo tipo de atração, são shows maravilhosos. Eu fui há 2 anos, teve Marisa Monte, Gilberto Gil, Sandy, enfim, tem um pouquinho para cada estilo musical ali. É um festival muito bacana. Tem muitas festas típicas também, porque a cidade foi povoada por descendentes de ucranianos, poloneses, italianos, enfim, então tem muita festa típica com comidas típicas desses povos. Aí falando um pouco sobre o clima, embora nesses 8 anos eu já percebi que houve um pouquinho de mudança, então cada vez mais quente. Esse ano, por exemplo, praticamente não fez inverno, assim, fez calor pra valer mesmo no meio do inverno, que isso é uma coisa que eu ainda não tinha visto aqui. E o clima ele começa ali a esfriar em meados de abril, finalzinho de abril já começa a esfriar, maio, junho já são meses mais frios. De dia ainda pode fazer um calorzinho ou outro, que é uns 25 graus no máximo, o que para muitas regiões nem é tão calor assim. De noite já faz ali seus 15, 12 graus. E aí o auge do inverno mesmo vai chegar nos meses de julho, aliás, e agosto, onde facilmente as temperaturas chegam em 0 grau, geada quase todo dia. Eu tô aqui no Jardim Botânico, nessa época sempre amanhece todo o gramado aqui congelado. Às vezes rolam umas notícias de avião, teve que cancelar voo porque a asa congelou. E aí as temperaturas ficam ali muito baixas, com máximas na casa de 10 graus. E isso para quem sente frio. Eu vim de Mato Grosso, no início eu estranhei bastante, apesar de gostar de frio. Acostumei, mas se você vem de uma região quente, você vai estranhar bastante. E depois entra a primavera ali, setembro, outubro, começa a esquentar um pouquinho, à noite ainda faz frio, faz ali uns 18, 16 graus, de máxima também girando em torno de 25, até que lá para novembro, dezembro começa a esquentar bem, aí chega o verão, faz bastante calor, faz 30, 33, 35 graus facilmente todos os dias. Você sofre um pouco porque você percebe que é uma cidade que não está muito preparada para o calor. Então, por exemplo, onde eu moro não tem instalação para ar-condicionado. Eu só consigo me lidar ali com o ventilador, a gente passa bastante calor. O mesmo para o inverno, tá? Muitos lugares não são preparados, então, sei lá, alugar um lugar que tenha torneira quente, aquecimento a gás, faz toda a diferença, principalmente para quem tem barba como eu. É muito difícil fazer barba na água gelada, então isso acaba sendo um item meio que obrigatório, não é um artigo de luxo para quem vive aqui. E aí esse calor ele vai se estender ali, dezembro, janeiro, fevereiro, março também ainda faz um calorzinho. E depois começa a esfriar de novo. Então você vai ter ali 4 meses com temperatura ok e 8 meses que tá frio, friozinho ou friozão. Aí outra coisa que é muito importante é a alimentação, né? Segundo o Diese, a cesta básica mais cara do Brasil é em São Paulo, com valor de R$ 792,47, e Curitiba foi a sexta colocada nesse índice. A cesta básica aqui está girando em torno de R$ 698,44. Para vocês terem uma noção, Aracaju, que é a capital mais barata nesse índice, a cesta básica está em R$ 506,49. Isso são dados de setembro do Diese, então, sim, é a cesta mais cara do Brasil, tem que levar isso em consideração também. Depois da pandemia encareceu bastante, antes era mais barato para comer, mas hoje em dia você vai para a rua para almoçar, dificilmente você vai pagar menos de R$ 25, 30. Antes, no centro principalmente, você achava muitos restaurantes com buffet livre por R$ 12, sabe, R$ 14. Hoje isso está praticamente impossível de encontrar. E aí falando um pouco sobre segurança, Curitiba é a 8ª capital mais segura do Brasil. A taxa ali de homicídios por 100 mil habitantes está girando em torno de 20. E se você levar em consideração que as primeiras colocadas nesse ranking estão com uma taxa ali em torno de 50, 60, até a mais por 100 mil habitantes, aqui ainda é uma cidade relativamente mais segura, mesmo tendo 1.800.000 habitantes.
Esse ano eu estava vendo nos dados nacionais de segurança pública do Ministério da Justiça, de janeiro a setembro foram 124 vítimas de homicídio. Em comparação com Salvador, por exemplo, foram 663, Recife 469, Manaus 453. Então, assim, a gente vive num local um pouco mais seguro. Você não vai ver aqueles casos de gente quebrando o vidro para arrancar celular de painel de carro, igual a gente vê isso com frequência em São Paulo, mas sim, não é 100% segura. Você consegue andar na rua com um pouco mais de paz, mas ainda assim não é aquele negócio que você consegue andar com o celular na mão o tempo todo tirando foto sem correr nenhum risco. É bom ficar atento com isso. Aí falando um pouco sobre saúde, assim como o transporte, muitas pessoas reclamam. Eu nunca precisei de exames mais elaborados, de atendimentos mais elaborados do SUS, mas as poucas vezes que eu precisei, eu fui bem atendido. A prefeitura tem um aplicativo que se chama Saúde Já, que você consegue agendar consultas, controlar sua caderneta de vacinação, ver o que está pendente ali, enfim, uma série de serviços que, se você for ver, em outras cidades não tem. Então aqui tem um pouco mais de estrutura o SUS, mas é aquilo que eu te digo, eu não precisei de nada mais elaborado. Durante a campanha política a gente viu algumas reclamações em relação à fila de espera para fazer exames, então assim, não é um mar de rosas. Mas é aquela coisa, se você for comparar com outras cidades, talvez aqui o SUS funcione um pouco melhor, sim. Educação também tem muita qualidade aqui. Eu vim para cá, inclusive, porque algumas amigas faziam mestrado e doutorado aqui na Federal do Paraná, que é uma universidade de referência, é a universidade mais antiga do Brasil. Tem outros grupos grandes aqui de educação, como o Positivo, escola de ensino médio, fundamental, também tem excelentes escolas. Então, eu acho que você vai encontrar uma qualidade no ensino, na educação, muito superior aos outros lugares no Brasil. Aí falando um pouco sobre ciclo social. Os curitibanos, a princípio, eles são mais fechados, mas devagar você acaba acessando o mundo deles. Eu tenho excelentes amigos que são daqui. Acontece de você não dar um bom dia no elevador e não receber uma resposta. Já aconteceu comigo algumas vezes, mas eu não me importo, assim. Eu acho que existe um pouco de mito em relação a essa história de que as pessoas são extremamente mal educadas. Pelo contrário, assim, principalmente para você que vem em turismo, acho que o atendimento é ok, as pessoas são muito educadas, muito civilizadas. Você anda na cidade, você não vê um papelzinho no chão, as pessoas respeitam as regras, e você acaba formando o seu grupinho de amizades, assim. Eu vejo também que muitas pessoas acabam se juntando com pessoas das mesmas origens, enfim. Eu, por exemplo, tenho um grupo que conheço várias pessoas de Mato Grosso, então a gente sai bastante junto. Vejo muitas pessoas chegando também do Pará, do Amazonas, Rio de Janeiro. E assim, se você não se importa muito em ser extremamente acalorado, todos os contatos sociais que você tem, você não vai sofrer muito. Agora, se você realmente é uma pessoa mais expansiva e que espera que as pessoas sejam da mesma maneira, talvez você sinta sim uma diferença e acabe não dando certo por aqui. Conheço inclusive pessoas que vieram e falaram: não me senti bem aceito, não me senti bem e tô indo embora. Mas eu não posso falar nada, gente. Eu conheço pessoas incríveis e daqui. E é só uma questão de você, devagar, você acaba acessando o mundo daquela pessoa. Acho que o clima ajuda também as pessoas a serem um pouco mais retraídas, mas isso nada que com o tempo não passe. Agora eu vou falar sobre os parques. Quando a gente pensa em Curitiba, a primeira coisa que vem à mente são os belos parques. Todo mundo que vem aqui já vem querendo ir no Botânico, no Tanguá, na Ópera de Arame, porque a cidade é conhecida por ser referência nisso. E os parques são extremamente bem cuidados, até porque boa parte do turismo que vem para cá, vem para ver isso mesmo. E as pessoas ficam encantadas. E tem parque para todos os estilos. Tem parque que tem mais morador, tem parque que tem mais turista, mas a prefeitura cuida muito desses parques.
eu acho que ir no Botânico é visita obrigatória, como ir no Rio de Janeiro e não ir no Cristo. Se você não for no Botânico, você não veio a Curitiba. Mas tem outros parques lindíssimos, como o Parque Tanguá, que muita gente gosta de ir no final da tarde. É um parque que tem um mirante muito bonito, a vista do pôr do sol é bonita, tem uma cachoeira, um lago, então assim... Mas, além desses, a cidade tem outras dezenas de parques que valem a visita, e o parque é qualidade de vida, né? Alguns parques têm até uma função de se tornar como uma esponja mesmo, para que a cidade não alague. O parque alaga e a cidade não. E aí a vida noturna aqui também não é tão agitada quanto em outras cidades. Tem algumas ruas com bastante oferta de bares, pubs, mas tudo fecha relativamente cedo, ali meia-noite, 1 hora, já está todo mundo fechando, mandando todo mundo embora. A prefeitura também fica bastante em cima, questão de silêncio, enfim, de respeito à ordem pública. Então, depois ali de meia-noite, 1 hora, ou você vai para casa ou você procura uma balada. Não é uma cidade que você vai virar à noite na rua, se divertindo. Não tem muito disso. Coisas de madrugada também você não acha muito. Mercados, lanchonetes. Eu vi até recentemente, eu nem sei se isso ainda... Na verdade, eu nem sei se isso existe de fato, ou se isso é fiscalizado. Mas tinha uma lei que de madrugada só podia comércio ambulante de gastronomia se fosse hot dog. Eu achei isso um absurdo, assim. Porque você vai em Cuiabá, por exemplo, você acha espetinho, lanche, hot dog, você acha de tudo. Aqui não. Padarias também, acho que tem 2 que eu conheço que são 24 horas. Postos de gasolina, talvez, alguns também, mas não muito. Não é uma cidade que tem uma vida noturna muito forte, enfim. Mas é uma cidade com uma gastronomia muito diversificada. Eu falo que é o lugar para você comer bem. Se você quiser fazer uma viagem romântica, de casal ali, sair para comer coisas gostosas, provar todo tipo de culinária do mundo inteiro, você vai achar restaurantes muito bons e com preços bem melhores do que em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Tem pubs, bares como Sirene, Porks, Janela, que viraram franquias, que são daqui, que atraem muita gente. São lanchonetes muito legais, vale a pena passar numa delas. Aqui tem uma cultura de café muito forte, então algumas empresas que viraram grandes franquias, e hoje você acha nas principais cidades do Brasil, como The Coffee, Go Coffee, Mais Um Café, espalharam por aí, e são empresas curitibanas que oferecem bons cafés, um bom cardápio, naquele sistema pegar e levar. Então são lojinhas pequenininhas, no máximo um funcionário, e você acha em toda esquina, é muito fácil tomar um café. Eu tô aqui no parque, no Jardim Botânico, e aqui tem umas aves que eu não sei o nome, elas ficam cantando o tempo todo. Então não sei como isso vai ficar no vídeo, eu espero que não atrapalhe muito, mas eu tô no lugar delas, então eu não posso reclamar. E aí, falando sobre distâncias, como chegar. Curitiba, ela está a cerca de 400 quilômetros de São Paulo. Se você olhar ali nesses aplicativos de busca de passagens de ônibus, por exemplo, como ClickBus, Buson, tem em média assim uns 90 horários de ônibus por dia, e de preços bem variados, começando ali nos R$50 até 200 e pouco, dependendo da classe de serviço. Eu já vi promoções boas de Flixbus e outras empresas por R$19, R$39. Então assim, você consegue vir passear, ou se você mora aqui, ir para São Paulo, por exemplo, para dar um rolê por um valor bem baixo. Para Santa Catarina também é muito próximo, também é bem barato. R$50 ali de passagem, às vezes até menos. Você chega em Balneário. Recentemente eu vi uma promoção na Flixbus por R$12,99 a passagem daqui até Floripa, e são 300 quilômetros. Então assim, morando aqui ou querendo vir para cá, você acha bons valores de ônibus, de avião também. Só que avião é aquela coisa, você tem que se planejar para poder conseguir comprar uma passagem barata. Se você comprar ali com antecedência, você acha facilmente o trecho ali para São Paulo por 120, 150, R$160 o trecho. Rio também tem uma boa oferta de voos. O aeroporto aqui tem em torno de 75, 80 voos diários, a maior parte para São Paulo, mas
Tem voo para Rio, Brasília. A Azul é que tem uma malha um pouco mais diversificada aqui, com voos para o interior do Paraná, para Belo Horizonte, enfim. Tinha para Florianópolis, mas esse voo ele é sazonal, Porto Alegre. Então, assim, você tem um bom aeroporto que é servido, bem servido de voos internacionais, inclusive. Tem voo de aerolíneas para Buenos Aires, a Latam tem voos para Santiago do Chile e lançou um hoje para Lima. A Azul tem voo para Montevidéu, está lançando voo para Assunção. E assim, muita gente não sabe, mas como eu citei lá no início do vídeo, eu trabalhei no aeroporto aqui, numa empresa aérea, e muita gente embarca aqui para Guarulhos, por exemplo, para fazer conexão lá para outros voos internacionais. Eu lembro que cada Guarulhos que a gente atendia eram no mínimo uns 45 passageiros. Se multiplicando isso pelo número de voos para Guarulhos que todas as companhias têm, facilmente dali uns 500 passageiros por dia para o exterior. Ah, mas não tem voo para Estados Unidos, Europa? Não tem ainda, porque o aeroporto aqui, devido à altitude e o tamanho da pista, ele não comporta um avião grande desses que fazem voos intercontinentais. Um avião grande, lotado de passageiros e cargas, ele não permite que esse avião decole daqui com esse tamanho de pista. O que vai ser solucionado agora é que o aeroporto foi concedido e a concessionária foi obrigada a iniciar a construção de uma terceira pista que atenda esses requisitos. E com certeza, quando essa pista estiver pronta, eu não tenho dúvidas nenhuma que nós vamos ter pelo menos um voo para Europa e Estados Unidos. Panamá também, bem provável. Eu não sei se isso vai demorar muito. Se eu não me engano, é uns 4 anos a construção. Então, daqui 4 anos a gente vai conseguir chegar lá na Europa com um voo só, sem precisar passar por Guarulhos. Aí falando um pouco sobre a situação do centro. O centro é onde reúne a maior parte do comércio, muitos pontos turísticos. É um local de visita obrigatória, assim. Mas claro que nos últimos anos ele deu uma pequena degradada. Tem muita coisa fechando, lojas de eletrodomésticos, assim, muitas fecharam, muito por conta da questão do comércio online. Hoje em dia está muito fácil comprar pela internet, então essas lojas acabaram fechando várias. Agências bancárias também, porque as contas digitais estão cada vez mais fortes, então fecharam muitos bancos. Tem muitas pessoas em situação de rua, é um pouquinho mais sujo, mas é um lugar que vale o passeio, sim, pela história, pelas construções históricas, enfim, eu acho que é o bairro mais perigoso da cidade, então tem que ficar atento ali, tem que passear, gente. O centro não é igual ao centro de São Paulo do Rio, mas é bom você ficar atento sempre. Aí se você vir de carro ou quer mudar para cá e tem carro, assim, o trânsito é bastante carregado. Eu estava vendo que a cidade tem 1.595.762 veículos cadastrados. É a quinta maior frota de veículos do Brasil. Desses 1,5 milhão, 1.027.000 são automóveis. Então, assim, tem bastante trânsito, nada comparado com São Paulo, onde você fica 1 a 2 horas tranquilamente no trânsito, mas aqui você vai ficar de meia hora, 40 minutos, fácil, se você morar num bairro um pouco mais distante do centro. É uma cidade que tem um trânsito bastante carregado mesmo. E aí, onde ficar? Eu gosto muito da região ali entre a Rua Barbosa e o início do bairro Batel. Eu vou colocar aqui o mapa para vocês darem uma olhada. São muitos hotéis, uns próximos dos outros. Tem hotel para todo gosto, para todo bolso. E é uma região do centro onde você é um pouco mais tranquila. Você ainda consegue sair à noite para dar uma volta. Tem alguma coisa aberta à noite ainda. Está muito próximo do ponto inicial do ônibus de turismo, que é um ônibus que gira por toda a cidade por R$50, e você tem 24 horas para poder pegar esse ônibus e descer em quantos pontos turísticos você quiser. Então essa parada é ali na Rua 24 Horas, que fica no meio desse circuito que eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar, se der, eu vou colocar também um link desses hotéis, porque são hotéis muito bons e tem shopping próximo, comércio, supermercado, acho que vale super a pena. E é no centro, é perto de tudo. Se você precisar de Uber, enfim, de ônibus, você está bem servido ali. E aí, quando vir? O ano todo é época de turismo.
Enfim, o que você mais vê aqui são famílias e casais viajando. Eu acho que esse é bem o perfil de quem faz turismo aqui por Curitiba. Existe um turismo de eventos muito forte, muitos shows internacionais. Eu vou até comentar alguns dos próximos shows internacionais que tem. Nós vamos ter Bruno Mars, tem o Prime Rock Brasil, que reúne várias bandas de rock em dezembro. Tem 21 Pilots, aí vai ter a I Wanna Be Tour em fevereiro, Sting, Offspring, Garbage, enfim, já passou Coldplay, Eric Clapton, Gloria Gaynor. Então é uma cidade que passa, a maior parte desses shows internacionais que vêm para o Brasil passam por aqui. Então se você está cogitando ir num desses shows, de repente é mais barato para você vir para cá por questões de hospedagem, passagem, segurança também, para ir num show desses do que ir para São Paulo, por exemplo. Mas tem uma época que eu acho muito bonita, que é a época de Natal. A prefeitura faz uma programação bastante extensa em parceria com as principais empresas da cidade que ajudam ali no financiamento da decoração. Então os parques, as praças ficam muito lindas. Existe aquela apresentação famosa do Palácio Avenida, onde as crianças cantam nas janelas. Vale a pena conhecer. Existe um site onde você consegue acompanhar toda essa programação. É uma época incrível para você passear. Então, se eu pudesse falar para vocês, venham em qual época? Vem nessa época, final de ano, ali no final de novembro já começa a programação e vai até o início de janeiro. É uma época que não tá tão fria, então você consegue turistar sem ficar passando muito frio e você vai ver coisas incríveis, assim. Vale muito a pena. As empresas instalam carrossel, rodas gigantes, então assim, fica muito gostoso passear pela cidade. E para quem tem filhos, então, gente, o passeio é perfeito. Para quem vem às compras também, é uma cidade, como eu falei, o comércio é muito forte, são muitos shoppings. Eu vi, são dados da Abrace, se não me engano tem 16 shoppings, tem mais 2 em construção, tem shoppings para todo estilo, para todo bolso. Nós temos um shopping aqui que ele é de altíssimo padrão, com essas marcas internacionais mais caras, que é o Pátio Batel. Tem outros shoppings que são bem grandes, como o Jockey, o Barigui, o Paládio também, todos com área bruta locável ali em torno de 60 mil metros quadrados, muitas lojas. Então, para quem está querendo fazer compras e está vindo, sei lá, do interior, não tem muito acesso a lojas de marca, lojas diferentes, você vai achar provavelmente uma loja num desses shoppings. Se vier pra cá, não deixa de provar a carne de onça, refrigerante Cine também, tem uns bem gostosinhos. A carne de onça, antes que me perguntem, não é carne de animal silvestre, não é de onça, é carne de boi mesmo, crua, ali com um cheiro verde, salsinha, não, é cheiro verde se não me engano, uma mostarda, pão, é bem gostoso, é um prato bem conhecido aqui. Não se assuste se você for pedir um cachorro quente e perguntarem quantas vinas, porque as pessoas aqui chamam salsicha de vina. Tem outras palavras bem estranhas que no início eu achei esquisito, mas agora eu acostumei, como penal, que na verdade é estojo, japona, né, que é uma blusa de frio. Que mais? Tem algumas palavras que talvez no pane, panificador eles chamam de pane. Então assim, falando um pouco sobre custo, né? Então vamos fazer uma somatória bem por cima de quanto mais ou menos você precisaria ganhar para poder viver aqui. Vamos supor que você consiga um aluguel de R$ 1.500. Os condomínios aqui sempre estão na casa de R$ 500 para cima, em média uns R$ 500. Tem a questão do seguro fiança, que eu colocaria mais uns R$ 150. Tem outros gastos fixos, como eu comentei anteriormente, como IPTU, seguro incêndio, fundo reserva, emissão de boletos, as imobiliárias cobram tudo. Colocaria ali mais uns R$ 150. Aí luz, internet e gás, colocaria mais uns R$ 350. Digamos que você é uma pessoa muito caseira, não gosta de sair ou não está podendo, mas coloquei ali uns R$ 100 de lazer por final de semana, então são mais R$ 400. E aí tem alimentação, R$ 700, que é a cesta básica segundo o Diese. Enfim, isso dá um valor de R$ 3.750 por mês, se você for morar sozinho. Então assim, estava vendo um levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, e a média salarial em Curitiba ali para homens é em torno de R$ 4.500
e para as mulheres em torno de R$ 3.800. Então, tá na média salarial ali esses gastos, desde que você também não exagere, né? Isso vai depender muito de se você sai muito, se gasta um pouco mais de mercado, enfim. Então, conte pelo menos ali com R$ 3.700 de gasto mensal para poder viver ok por aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as informações. Se você tem alguma dúvida, outra pergunta, deixe as perguntas aqui. Vou pedir para vocês que sigam o canal. Eu vou trazer mais informações detalhadas sobre a cidade que eu vivo. Eu amo viver aqui. Eu espero continuar vivendo em Curitiba por muitos anos. Eu vou sair em viagem pelo país, mas porque eu tenho um projeto de viajar todas as capitais. Então, se você é de uma outra capital, tem alguma informação para me passar, eu aceito. E se tem dúvidas sobre Curitiba, só me perguntar aqui nos comentários que eu vou responder. E é isso, eu fico aqui com uma imagem da estufa do Jardim Botânico, que acho que é o símbolo da cidade de Curitiba. Vir a Curitiba e não vir no Jardim Botânico é como ir no Rio de Janeiro e não visitar o Cristo. Venham, vocês não vão se arrepender, não é um turismo caro e contem comigo para o que precisar. Então, eu espero que a gente continue por aqui, que vocês me sigam e até o próximo vídeo.